Olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus. Aliás, eu estava trabalhando, olha só, tanto de papel aqui. E Deus então falou, pega a Bíblia. E eu então comecei a ler o capítulo 4 do Evangelho de João. E ali uma história muito interessante. Uma história muito interessante. Eu gostaria que você assistisse esse vídeo e compartilhasse. Porque todos nós, assim eu creio, já passamos por situações constrangedoras, causamos situações constrangedoras, muitas das vezes, como criança, nós sofremos situações em que, na verdade, há muita gente que neste momento está chorando, sofrendo por causa de coisas que aconteceram na sua infância. E aí, quando você cresce, você passa a ter um sentimento de culpa. Não é assim? Você já conversou, talvez você seja uma pessoa que passou por esta situação, onde houve um certo abuso, seja ele sexual, mental, tá? Verbal, que causa também a dor emocional. Eu conheço pessoas que sofrem até hoje porque passaram por uma situação de abuso sexual. Outros passaram por uma questão de trauma que causou uma dor, uma ferida emocional muito grande. E aí o diabo ele faz aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é acusar. Mas tem algo muito pior do que a acusação, que é a vergonha. Vergonha. Vergonha de ter feito algo de errado, ou vergonha de ter sido sujeito a algo de errado. E aí você então sofre calado, sofre calada. Dentro de você existe um desespero. A Bíblia fala, neste Evangelho de João, capítulo 4, que Jesus estava indo para Galileia e lhe aprouve passar por Samaria. Olha, era muito difícil um judeu ir de encontro aos samaritanos. Sabe por quê? Porque os samaritanos, eles eram uma raça misturada. Então, eram judeus que se relacionaram com pessoas de outra fé ou de outra raça, e assim então foi formado o povo samaritano, né? E a Bíblia fala que Jesus então, ao invés de ir direto para Galileia, lhe aprouve passar para onde? Ele ia para a Judéia, Galileia. Lhe aprouve passar por Samaria, coisa que o judeu não faria. E ele chegou até um poço, que por acaso chama-se o Poço de Jacó, herança deixada aos samaritanos. Ele viu esta mulher, era meio-dia, e só ela estava ali para tirar água daquele poço. Por quê? Sabe por quê? Vou te explicar. E Jesus pediu àquela mulher água. E ela falou, como pode ser tu, judeu, falar com uma mulher samaritana? E ele disse assim, se tu soubesse quem lhe pede de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria a água viva, e você jamais teria sede. E aquela mulher então, toda excitada, falou, Senhor, por favor, dá-me desta água, olha só, para que eu não precise vir aqui neste poço tirar água. Veja só. Sabe por quê? Deixa eu terminar a história. E Jesus então disse, onde está o seu marido? E ela disse, eu não tenho. Imagina aquela mulher falando, eu não tenho. E aí Jesus falou, bem disseste, verdadeiramente disseste,
porque tiveste 5 maridos, e este com quem estás não é teu marido. Aquela mulher, eu imagino como ela se sentiu naquele momento. Porque o que Jesus falou, olha, você casou-se 5 vezes. E aí você me pergunta, por quê? Naquela época, a mulher que não podia dar luz a um filho, ela era rejeitada. E muitas das vezes, o marido, né, de acordo com a lei daquela época, tinha direito ao divórcio, porque a mulher não podia lhe dar filho. Então, veja, casou a primeira vez, e aí não deu filho ao marido, casou a segunda, a mesma coisa, a terceira, e ela foi então descartada, até o ponto em que ela encontrou uma pessoa, mas não estava casada. E aos olhos de todos, ela era vista como uma pessoa leviana, e não só leviana, né? Vista como um lixo, porque não podia certamente ter filhos. Mas Jesus falou aquilo para mostrar para ela, olha, eu sei toda a sua vida. Eu conheço todos os seus passos. Sabe, não adianta você esconder nada de mim. Compreendeu? E aquela mulher então ficou ali, sabe, boca aberta. E Jesus falou para ela, vocês não sabem adorar, mas nós, os judeus, sabemos. Nós, os judeus, sabemos. Quer dizer, o judeu conhece a Deus, vocês não conhecem. Mas, em outras palavras, eu estou te dando a oportunidade de você conhecer a esse Deus. É esse Deus que te conhece, a esse Deus que sabe da sua dor, a esse Deus que sabe da culpa que está dentro de você e da vergonha que você sente. Eu talvez esteja falando com você que está passando por uma situação semelhante, talvez por uma razão. Você teve que se envolver numa vida em que lhe causou muita dor. E hoje você se sente culpado, culpada, e você se sente envergonhado. Ao ponto de querer até falar com Deus, mas você teme, poxa, se eu for falar com Deus e Deus me rejeitar. Não. Assim como Deus não rejeitou aquela mulher samaritana, pelo contrário, ele fez daquela mulher um instrumento de divulgação do amor de Deus, porque aquela mulher, ao ter tido o encontro com Jesus, ao saber que Jesus Cristo conhecia toda a sua história, e ao saber que ela não tinha que se sentir culpada por qualquer coisa que ela fez ou viveu, e muito menos ter vergonha, ela foi até a cidade, ela falou do amor de Jesus. E a Bíblia fala que muitos vieram e tiveram encontro com Jesus, ao ponto de muitos falarem assim, você pode ler João 4. Falar assim, olha, aquilo que tu falasse para nós é verdade, mas muito mais após termos ouvido a voz do Senhor Jesus. E é isso. Não quero falar muito, não. Eu só quero dizer para você uma coisa. Não importa o que você fez. E não importa aquilo que você sofreu. O que você não pode é desistir da sua vida. Sabe por quê? Primeiro, a sua vida é o maior patrimônio que você tem. Segundo, Deus conhece você. E Ele não está apontando o dedo para você, julgando você. E Ele levou sobre si a sua vergonha. Então, dispa-se, né, desta vergonha, desta humilhação que o diabo tem tentado lançar sobre você, essa culpa, e receba o perdão, a misericórdia, o amor, a graça e o cuidado de Deus. Tá bom? Oi? Tá bom?
Deus está aí do seu lado e Ele te ama mais que tudo, pois até a vida Ele entregou na cruz para que você pudesse viver. Não é o seu fim, pelo contrário, se você der ouvidos a essa palavra e falar: Deus, olha, não tem nada que eu possa fazer a respeito do passado, mas tem tudo que eu possa fazer agora, é amar a mim mesmo e é crer na tua palavra, no teu amor e prosseguir. Amém? Espírito Santo, me faltam palavras para ministrar ao coração desta pessoa. Porque por mais que eu tenha passado por dificuldades na minha vida, talvez não se compare com aquilo que esta pessoa sofreu ou talvez esteja sofrendo. Mas eu peço, Espírito Santo, ministra, porque de coração eu quero que esta pessoa saiba que ela é muito amada, ela é muito querida, ela é muito bem vista pelo Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica na paz e que o Senhor Jesus te ilumine, tá bom? Jesus te ama e eu também.